Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui para estudarmos mais um capítulo do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, intitulado Maior Servidor. Então vamos ler a lição para destacarmos os pontos mais importantes, refletirmos, pensarmos na nossa vida. O maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos afarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a de estímulo ao pensamento, mas as perturbações que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina, em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia nos gestos de bondade pura e constante rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas do ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia,
A defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. O ensinamento é muito bonito, né? Que nos traz grandes reflexões sobre esse ensinamento que o Cristo deu. Uma coisa, a gente fica sempre se perguntando: quem será o maior servidor aos olhos de Deus? Quem será aquele que o servidor, na verdade, é aquele que serve alguém, que trabalha, que ajuda? Então, quem será essa pessoa? E na reunião familiar na casa de Pedro, então, Felipe pergunta a Jesus, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Quem é aquele que trabalha, junto com Deus, auxiliando Deus aqui na terra? E aí Jesus, então, para que todos pudessem compreender, ele conta uma história, para que a gente pudesse, então, interpretar e chegar às nossas conclusões. E aí, assim, ele fala, na verdade, que uma comunidade, ela vai viver, então, num campo. Uma grande multidão, então, se reúne num campo. E ali, então, chega primeiro um guerreiro, que era um guerreiro famoso, tinha espadas, tinha medalhas, e começou a ensinar estratégias de guerra para aquelas pessoas, E aí o povo começou então a fazer exercícios, que eram exercícios muito difíceis, fazendo tudo que aquela pessoa estava pedindo, Mas sem um proveito real. E aí, nada, continuou tudo do jeito que estava, todo mundo sem rumo, sem alegria, e aí ainda se perdeu vários jovens, certo? Porque eles estavam se dedicando à preparação para uma possível guerra. Logo depois apareceu na região um grande político, que trouxe então várias ideias, várias questões políticas, dividiu o povo em vários partidos políticos, E aí começou aquela disputa, disputa ideológica que a gente fala, e aí os ricos começaram a ficar contra os pobres, os subalternos contra os chefes, os moços contra os velhos. Quer dizer, não trouxe proveito nenhum para aquela comunidade, para aquela multidão que ali estava. Houve um sentimento de competição entre aquelas pessoas e ainda trouxe sentimentos assim de ódio, de desengano e de discórdia. Sempre a gente precisa avaliar os dois lados. É lógico que a gente sabe que grandes feitos se traz, uma pessoa que contribui com a sociedade, ela traz benefícios também. Mas é preciso avaliar se os malefícios e os benefícios. No caso aqui, os malefícios eram maiores do que os benefícios. Depois surgiu um filósofo. E o filósofo, então, veio com os braços cheios daqueles escritos antigos, grandes. E aí, assim, na verdade, ele começou a falar para o povo tudo que ele acreditava. O povo começou, então, na verdade, a pensar, a trazer várias crenças, e aí começou em frutíferas discussões na multidão, e eles começaram a duvidar de tudo, inclusive da própria existência, se eles existiam ou se não.
Então, assim, ele fala que a filosofia traz vantagens importantes, né? Principalmente o estímulo ao pensamento, a reflexão, a você questionar e buscar respostas para as questões. Entretanto, no caso aqui, causou mais perturbação, certo? Ao povo. E aí aqueles que eram menos favorecidos de entendimento, eles ficavam assim meio perdidos, eles não compreendiam corretamente. Aí em seguida chegou um sacerdote. E aí o sacerdote então é o representante religioso, vamos falar assim. E aí ele começou a trazer imagens, símbolos, roupagens, dizer como é que o povo tinha que adorar a Deus, as regras para adoração. E aí como é que o povo aprendeu a dobrar o joelho, a se lavar, a suplicar a proteção de Deus nas horas certas. Mas assim, os problemas daquela comunidade permaneciam inalterados. A comunidade ainda continuava com seus problemas importantes ali no seio de relacionamento, problemas sociais, problemas difíceis, complexos, né, econômicos, necessidades que não tinham sido então sanadas com a visita dessas pessoas. E aí ele fala que então continuava todos ali, né, sem diretrizes para trabalhar, sem ânimo, sem valores e sem alegria. Aquela comunidade, ela ficava assombrada pela doença, pela morte, pela necessidade e pela ignorância. É muito complicado, né? Quando uma comunidade, quando uma sociedade ali, né, formada, ela fica sem valores, né, sem consciência, sem ânimo, sem alegria, sem rumo, sem objetivos, sem metas, né? E ainda vive sendo ameaçado a todo momento por fantasmas, né? Que a própria sociedade cria, né? A própria comunidade cria. E aí ele fala que certo dia apareceu ali um homem simples, de coração bom, né? Não trazia armas, não trazia escrituras, não trazia discussões, não trazia imagens nenhuma. Ele vinha com um sorriso espontâneo nos lábios, com o coração cheio de boa vontade e as mãos muito esforçadas para ajudar. Pensava no bem coletivo. E aí, assim, ele não pregava doutrinas, né, assim, espetaculares, mas ele tinha gestos de pura bondade, de pura solidariedade. Ele queria auxiliar. E aí, assim, nessa vontade importante, nessa ação de ajudar o próximo, ele ia entrando em comunhão com Deus. Porque quando nós trabalhamos no bem, quando nós fazemos o bem, quando nós amamos o irmão, nós estamos em comunhão constante com o Pai. E aí, assim, ele pegou um pedaço de terra, ele então plantou flores e frutos, né, preciosos que ajudaram aquela comunidade. Ele, na verdade, quando as pessoas chegavam perto dele ali, ele trazia orientações para aqueles que queriam ouvir, né? Ele aperfeiçoou a madeira, ele construiu casas, ele ele plantou, árvores benfeitoras, ele construiu uma escola. Então aquela sociedade começou a se organizar de forma simples. Ela começou a se organizar e todos estavam entendendo que o espírito que estava ali era o espírito do trabalho. E todos pensando no bem coletivo e não no seu próprio interesse. E aí ele coloca que em breve, com esse trabalho de o sorriso no rosto, a simplicidade na fala, o amor no coração, a bondade nos gestos, nas ações, ele começou a perceber que começou a desenvolver naquela comunidade a saúde,
a alegria, a paz, a fraternidade, as bênçãos do serviço, que todo mundo conseguiu entender que é trabalhando que se evolui, trabalhando para ajudar os outros, para estender a mão, para não pensar só em mim, mas no bem coletivo, a prosperidade e a alegria de viver. Tão importante, né? Nós precisamos ter a alegria de viver. Uma comunidade, uma sociedade, ela precisa ter a alegria de viver. Ela precisa ter esse ânimo forte para seguir. Ela precisa ter coragem para enfrentar os desafios, as lutas que vão aparecer. E aqui fala que qual era o espírito que imperava no coração dessa pessoa? De trabalho e de educação. Duas palavras importantes para nós: trabalhar e educar. Agora, para que eu possa educar alguém, eu preciso me educar. Se eu não me educar, eu não consigo educar ninguém. E era o que acontecia com esse rapaz. Com certeza ele se educou para ele conseguir educar aquela comunidade. E aí, principalmente, quando a gente tem esse espírito de trabalho, das mãos operosas, das mãos que vão estar sempre ativas no bem, e de se educar e educar as pessoas que estão à volta, o que acontece? Todo mundo conseguiu entender ali que o que agora era a palavra de ordem, quais eram, na verdade, os objetivos daquela comunidade. Todo mundo executando, tinha um dever pessoal no bem de todos. Quer dizer, eu vou auxiliar de alguma forma essa sociedade, essa comunidade, para que ela possa, para que eu possa contribuir para que essa sociedade fique melhor, para que essa comunidade fique melhor. Jesus, então, parou um pouquinho, ninguém falou nada, e aí ele olhou para o horizonte, como se ele estivesse pensando em alguns minutos, e ele acabou falando assim: que há muitos trabalhadores no mundo que trazem contribuições importantes e merecem as bênçãos do céu. Isso é verdade, né? Que trazem benefícios para o corpo, para a mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Educar, na verdade, é você oferecer a alguém o necessário para que essa pessoa possa se desenvolver. Então você traz instruções para aquela pessoa para que ela consiga se desenvolver. Tem muito a ver também com o conceito de evangelizar, né? Quem evangeliza educa. Então, que nós possamos entender que, na verdade, aquele que busca se educar e educar o outro, e principalmente pelo exemplo, dando testemunho daquilo que ele acredita, porque senão eu vou ficar falando palavras bonitas, não tocam as pessoas. Tocam inicialmente, mas depois, quando a gente vê que a pessoa fala muito bonito e faz o contrário, perdeu totalmente o valor, né? Mas, na verdade, é importante que a gente busque essa questão. Eu estou me educando? Eu estou me reformando intimamente? Eu estou me autoaperfeiçoando? E aí eu estou conseguindo sensibilizar as pessoas à minha volta, da minha família, da minha religião, do meu trabalho, que convivem comigo para que elas também se eduquem? Eu estou educando através das minhas ações, das minhas palavras, dos meus sentimentos e dos meus pensamentos? Isso precisa a gente se questionar todos os dias. E principalmente entender que a melhor forma de educar é através do exemplo. Uma criança que vê um pai e uma mãe mentindo, ela vai mentir. Mas se ela vê o pai e a mãe falando verdade, ela vai falar a verdade. Porque ela está aprendendo com as ações dos pais. Então, que a gente possa, na verdade, né, nós precisamos de uma sociedade melhor. Nossa sociedade está exigindo
melhorias, aperfeiçoamento. Nós estamos todos vendo aí, né? A gente vê, a gente vivencia, experiencia e a gente está vendo nos meios de comunicação. Para que eu possa contribuir com a sociedade, eu primeiro tenho que fazer transformações em mim. Para que o externo possa modificar, o interno precisa se modificar primeiro. O meu mundo interior precisa se modificar. E a única forma do meu mundo interior se modificar é através do meu autoaperfeiçoamento, da minha autoeducação, que aí com o exemplo eu vou conseguir educar as pessoas que estão à minha volta. Muita paz.